Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. No vídeo anterior eu falei sobre os tipos de esboços mais comuns, as vantagens e desvantagens de cada um. Agora que você já escolheu o tipo de esboço que você vai usar para fazer a sua apresentação, como que você pode então estruturar o seu esboço, montar o seu esboço? Usando o esboço do vídeo anterior como base, eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo cada detalhe do esboço, que vai ajudar você a montar o seu esboço para a sua apresentação. Então vamos lá! Muito bem, pessoal, então vamos lá, né? Eu vou colocar aí para vocês na tela o esboço da apresentação do vídeo anterior que eu fiz, que nós vamos usá-lo como modelo, como base para verificar aqui, analisar a estrutura completa de um esboço. Como é que você vai fazer o seu esboço, elaborar ali o seu esboço, né? Então, usando esse esboço como base, a gente vai ver aqui vários pontos que até já foram abordados aqui em vídeos anteriores. Então, para você fazer o seu esboço, para você fazer o seu discurso, né, elaborar o seu esboço, a sua apresentação, do que você precisa? A primeira coisa a se levar em consideração é o seu tema e o seu objetivo. Lembra do vídeo que eu fiz aqui falando sobre como identificar a mensagem principal e o objetivo da sua apresentação? Então, para você começar a elaborar o seu esboço, você precisa ter um objetivo. E você precisa ter uma mensagem central. A sua mensagem é o caminho que vai te levar até o seu objetivo. Então, como que eu fiz isso nesse esboço, né? Como é que a gente nota aí nesse esboço como é que isso foi feito? Então, o título do esboço é que tipo de esboço devo usar, né? Foi o vídeo que eu fiz anteriormente. Então, como que eu cheguei a esse título? Quando eu analisei o meu objetivo. Qual que era o meu objetivo com aquele vídeo? Era mostrar para aqueles que estão assistindo quais os tipos mais comuns de esboços, as vantagens e desvantagens de cada um e as habilidades necessárias para poder usar cada um dos tipos de esboço. Então, depois que eu defini o meu objetivo, aí eu precisava definir o meu tema. Então, como que eu escolhi o meu tema, né? Lembro do vídeo anterior que eu fiz sobre a mensagem principal e objetivo da sua apresentação? Você pode pensar em uma frase que resume ali a sua apresentação. Se você precisar resumir todo o seu discurso, todo o seu esboço em uma única frase, que frase você usaria? Então, pensando nesses pontos, aí eu defini que o tema do meu discurso, da minha apresentação, seria que tipo de esboço usar. Por que que eu usei esse tema? Porque eu estou falando aqui no esboço sobre dois tipos de esboço diferentes, as vantagens e as desvantagens de cada um. Então aí essa frase resume bem o que eu vou apresentar durante a apresentação. Então aí eu tenho o meu tema, que é a minha mensagem central, que vai me conduzir até o objetivo, onde eu tenho que destacar os tipos de esboços e a vantagem e desvantagem de cada um, que vai me conduzir aonde eu preciso. E tenho o meu objetivo. Por que é bom você colocar o seu objetivo por escrito no seu esboço, igual eu fiz aí, igual vocês estão vendo aí na imagem, né? Aí logo abaixo do título aparece aí o objetivo. Por que que isso é bom? Porque quando você tem o seu objetivo escrito no seu esboço, isso te ajuda a se concentrar no tema e não fugir do seu tema. Pensa, por exemplo, se você vai fazer um discurso de notas, onde você é livre para usar suas expressões, as suas ideias, você pode começar a se empolgar e começar a desviar do assunto. Mas quando você tem um objetivo bem definido, bem claro na sua apresentação, é mais fácil de você se concentrar ali no seu objetivo, ali na mensagem, né, da sua apresentação e não sair fora do tema. Então, por isso que é bom você ter ali o seu objetivo, do seu discurso, do seu tema, tudo, né,
em destaque ali no seu esboço, anotado aí para você não se perder durante o proferimento. E aí, definido o tema e o objetivo da apresentação, eu já tenho aí a mensagem principal e já tenho o objetivo, aí vem o próximo passo, que é elaborar o discurso. Como que você pode começar a montar o seu esboço? Bem, você começa a estruturar o seu esboço primeiro fazendo uma introdução. Na verdade, o esboço é composto de 3 partes. Você tem ali uma introdução, que deve ser uma introdução curta, e despertar o interesse da assistência para a mensagem que você vai transmitir para o que vem à frente, ou seja, a sua introdução vai criar expectativa na assistência para a mensagem que você vai transmitir. É o que vai ajudar a sua assistência a focar, né, na sua apresentação. Você pode fazer perguntas, usar uma ilustração, várias outras maneiras que você tem para fazer uma introdução eficaz. Futuramente, em outros vídeos, né, eu vou falar aqui sobre introdução, como criar uma introdução que desperta o interesse, eu vou dar mais detalhes. Mas em suma, você precisa ter uma introdução que prepara os seus ouvintes para o assunto que vai vir, que vai chamar a atenção para a sua mensagem. Deve ser uma introdução curta. Depois tem a segunda parte, que é o corpo do seu discurso. Então aí você tem a introdução, o corpo do discurso, onde no corpo do discurso você vai destacar aí os pontos principais da sua apresentação, e por último nós temos a conclusão. Então essas 3 partes aí são a estrutura do seu esboço. Então como que a gente vê isso nesse esboço que nós estamos usando de exemplo? Então a gente vê aí que nós temos a introdução, né? Uma introdução curta, que é a primeira parte, está aí o título em negrito. Temos 2 pontos principais nesse esboço, né? Que é as vantagens e as desvantagens de cada tipo de esboço. Percebam aí que eu coloquei esses pontos principais em negrito, caixa alta, né? Com a letra preta, para destacar. Cada ponto desse em negrito aí é um ponto principal. E abaixo dos pontos principais vem os pontos secundários, onde a gente considera sobre cada assunto em separado. Então é muito importante você ter isso em mente também. Se você tem lá 2, 3 pontos principais no seu esboço, você precisa focar em cada ponto principal em separado. É importante que você tome cuidado para não misturar os assuntos. Por exemplo, você está falando sobre o primeiro ponto principal, aí você inclui coisas do segundo ponto principal, ou vice-versa. Então, o que acontece? Você precisa fazer uma apresentação que seja clara e bem definida. Então, como que nós fizemos isso aí nesse esboço? Olha só. Primeiro eu falei sobre as vantagens e desvantagens do esboço manuscrito. Aí eu me concentrei só no esboço manuscrito. Eu mostrei que o que é um esboço manuscrito, as habilidades necessárias para usar esse tipo de esboço, as vantagens de se usar esse esboço e as desvantagens de se usar esse esboço. Depois eu passei para o esboço de notas e fiz a mesma coisa. Lá no final, quando eu fiz a conclusão, é que eu fiz um comparativo dos dois. Mas durante a minha apresentação, eu coloquei cada ponto principal em separado. Para depois, na conclusão, eu fazer uma comparação dos dois, e aí os ouvintes, o meu público, pode escolher qual que é mais fácil, qual que é mais prático para ele, né? Então é muito importante que você tenha isso em mente. Coloque os pontos principais da sua apresentação em separado. Assim vai ficar mais fácil para você destacar eles no final da sua apresentação e ajudar a sua assistência a memorizar os pontos principais que você quer que eles memorizem, né? Porque esse é o seu objetivo. Então tá, vamos lá, né? Continuando. Lá no nosso corpo do discurso, né? A gente tem aí os pontos principais e nós temos o que precisamos destacar sobre cada um. Como que você vai elaborar as suas informações? Lembra quando eu falei em vídeos anteriores sobre você ter como seu foco o seu público? Você só vai conseguir atingir o seu objetivo se você seguir o caminho correto. Se você transcorrer ali a sua mensagem principal, a sua mensagem central, de uma maneira que vai tocar o seu público. E como que você consegue isso? Você precisa ter como foco o seu público. Você precisa pensar no seu público, se colocar no lugar deles, né? Para que tipo de assistência eu estou falando? São pessoas leigas, são pessoas que têm um certo conhecimento sobre o assunto, são pessoas que não sabem nada sobre o assunto. Então é muito importante você ter isso em mente.
Por quê? Porque você está focado nas necessidades do seu público. Imagine, por exemplo, você fazer uma palestra, um discurso muito bem preparado, mas você, por exemplo, usar expressões que só você conhece. Por exemplo, você está falando perante uma assistência de pessoas mais leigas e você usa um termo técnico, alguma expressão que não é comum naquele grupo de pessoas. Você talvez faça um discurso muito bonito, mas a sua assistência pode não entender ou até ficar confusa com aquele assunto. Será que você conseguiu atingir o seu objetivo? Bem, então é muito importante que você foque nas necessidades do seu público. Olha algumas coisas que você precisa ter em mente. Olha, vou até destacar aqui de novo, embora eu falei em vídeos anteriores. Para você focar no seu público, você precisa entender o que eles sabem sobre o assunto relacionado ao tema. Será que eles sabem alguma coisa e querem apenas complementar sua informação? Que tipo de público está assistindo ao meu vídeo, à minha apresentação? Outra pergunta, quais problemas e necessidades a minha assistência tem com relação ao tema? E quais as suas expectativas? Como que a minha informação, a minha apresentação pode ajudá-los? Porque a minha apresentação é útil para elas. Ou seja, você vai se colocar no lugar da sua assistência. Mentalmente, você vai se transportar de orador para assistente. E vai procurar imaginar como que você gostaria de receber aquelas informações. Como que elas te ajudariam se você estivesse no lugar daquela assistência. Então, quando você pensa nisso, você consegue atingir o seu objetivo. E como que a gente vê isso aí nesse esboço que nós estamos usando de modelo? Então, vamos analisar aí cada uma das partes. Observem aí que a primeira coisa que eu fiz em cada um dos pontos principais foi apresentar aí uma definição. Uma definição do que é um esboço manuscrito e uma definição do que é um esboço de notas. Então, por que é importante essa definição? Ao preparar essa parte, eu pensei, várias pessoas podem assistir ao meu vídeo no YouTube. Desde pessoas que já têm experiência ou habilidade em fazer palestra, em fazer discurso, até uma pessoa que está começando agora. Talvez a pessoa não sabe nem o que é um esboço, ou como elaborar um esboço. Então imagine eu fazer um vídeo e falar aqui sobre esboço manuscrito e esboço de notas. A pessoa talvez se pergunte, mas o que é isso? Qual que é a diferença? Será que um manuscrito é aquele esboço que você escreve a caneta, à mão, e o outro é que você elabora no computador? O esboço de notas, então, para quem não conhece do assunto, poderia talvez soar estranho ou a pessoa não iria entender. Então, como várias pessoas diferentes assistem aos vídeos aqui no YouTube, eu precisava definir o que é cada um para ficar fácil para aqueles que assistirem, que virem essa apresentação, saberem o que é um esboço manuscrito e um esboço de notas. Então aí eu estou pensando no meu público. Então eu coloquei a definição. E logo abaixo da definição, aí eu coloquei as habilidades que são necessárias. Então como que eu pensei no meu público? Uma pessoa que talvez procurasse esse tipo de conteúdo, talvez eles estivessem querendo saber o que eles precisam para elaborar um esboço e para poder fazer a sua apresentação. Quais as habilidades necessárias? Como que eu vou conseguir montar um esboço, me colocando no lugar do público? Como que eu vou conseguir montar um esboço? O que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Quais as opções que eu tenho? Então, pensando nisso, eu coloquei aqui definição, as habilidades necessárias e mostrei também as vantagens e desvantagens de cada esboço. Então perceberam que em cada parte aqui, como que eu pensei na minha assistência, como que eu pensei no meu público. Então é assim que você elabora uma apresentação. Você precisa ter como foco o seu público. Você precisa suprir as necessidades do seu público. As pessoas que estão consumindo o seu conteúdo, a sua apresentação, que estão assistindo a sua palestra, eles estão ali por algum motivo, algum objetivo. Eles têm um problema que eles querem ver a solução na sua apresentação. Então você precisa pensar, por que a minha apresentação é útil para essas pessoas? Qual é o problema delas com relação ao tema? Como eu posso resolver o problema delas na minha apresentação? Tudo isso vai ajudar você a estruturar o seu esboço e a montar ali a sua apresentação. E colocando cada ponto principal em separado, lembrando disso mais uma vez porque é muito importante. Então aí no esboço vocês observam, olha, eu coloquei aí vantagens e desvantagens do esboço manuscrito. Vantagens e desvantagens do esboço de notas, sem misturar os assuntos. E aí eu elaborei o corpo do discurso. Um outro detalhe também que a gente nota aí, nesse esboço,
é que cada parte ela tem um tempo. Aí na frente do subtítulo, né, que está aí em negrito, caixa alta, na cor preta, você vê que tem aí um tempo. Por que é importante você definir um tempo para cada parte do seu discurso? Porque quando você define um tempo, você vai definir ali um tempo necessário para você explanar cada ponto principal do seu discurso. Porque quando você não tem um tempo específico, pode ocorrer o risco, principalmente se você estiver fazendo um discurso extemporâneo, né, falando de modo natural, no esboço de notas, você só preparou as ideias e está falando de memória ali no seu discurso, ali, apresentando as suas informações, há o risco de você se estender demais, acrescentar pontos em demasia e até mesmo se desviar do assunto. Quando você tem um tempo para elaborar cada parte, você se limita àquele tempo. Então você só vai apresentar o que é realmente importante, o que é realmente necessário ali para aquela parte, para aquele ponto que você está apresentando. E o seu discurso também não fica muito extenso. Qual é o perigo do seu discurso ficar muito extenso? A sua assistência pode se cansar e pode já não prestar mais atenção no que você está falando. Imagina você fazendo uma apresentação. Aí você demora muito tempo, as pessoas já começam a olhar para o relógio, já começam a ficar inquieta, aí já começa a não prestar mais atenção nas suas informações. Então aí você perdeu toda a sua apresentação, não vai conseguir atingir o seu objetivo. Então quando você é claro e objetivo e elabora, né, explana cada informação no seu tempo correto, o seu discurso ele tem mais chance de atingir o objetivo e de conseguir cativar a sua assistência, de motivar a sua assistência. E por último, depois que você já estruturou o seu esboço, você já fez ali o corpo do discurso, né, o corpo do esboço, já destacou os pontos principais, aí é hora de você concluir a sua apresentação. Mas como você vai concluir a sua apresentação? Será que é só você mostrar cada ponto principal, destacar cada um dos pontos principais e depois encerrar abruptamente o seu discurso? Na verdade, não. Na verdade, você precisa destacar os pontos principais, trazer de volta os pontos principais, mostrar as vantagens e desvantagens de cada ponto principal para você concluir o seu discurso. Então, como que eu fiz isso nesse esboço? Então, a última parte do esboço aí, né, que eu dediquei um tempo curto também, não precisa ser um tempo extenso, porque você está concluindo o seu discurso. Você não vai falar cada detalhe, você simplesmente vai destacar os pontos principais. Então a sua conclusão é muito mais do que simplesmente encerrar o seu discurso. Lembre-se que a sua apresentação, ela trata de um tema específico que é uma necessidade da sua assistência. Você vai mostrar ali os pontos principais relacionados àquele tema, certo? Você também vai mostrar ali as vantagens e desvantagens, como no caso desse discurso aqui que eu fiz, né? Vai mostrar para a assistência o que eles precisam fazer e no final você tem que apresentar a solução e dar um incentivo, motivar a sua assistência à ação. Então é para isso que serve a conclusão. Então, embora seja curta, ela precisa também ser bem elaborada. Então, como que nós fizemos isso nesse esboço que eu estou usando aí de modelo para vocês? Então, nesse esboço, eu comparei o esboço manuscrito com o esboço de notas, mostrei as vantagens e desvantagens de cada um de forma resumida, e aí a assistência pode analisar cada um dos tipos de esboço e decidir qual é o melhor para usar a sua apresentação. Então, se alguém estiver assistindo esse vídeo para poder elaborar um esboço e fazer uma apresentação, então ele tem, através dessa conclusão simples aí, destacando os pontos principais, ele pode analisar e ver o que se encaixa melhor na sua situação. Então, toda vez que você for elaborar um esboço, pense sempre nesses pontos. Quais? Vamos aqui resumir, né? Destacar aqui esses pontos principais que você precisa ter em mente. Primeiro, você precisa ter um tema e precisa ter um objetivo. Qual é o seu tema? O seu tema é uma frase que resume o seu objetivo. Qual é o objetivo do seu discurso? Aonde você quer chegar com ele? Qual o resultado que você pretende alcançar? Então aí, depois que você traçou esse objetivo, você vai pensar em uma frase. Pode ser uma frase em forma de pergunta, uma declaração. Pense numa frase que resume a sua apresentação. Se você puder resumir toda a sua apresentação em uma frase,
que frase você usaria? Aquela frase é seu tema. Então aí você já tem o tema e já tem o objetivo. E aí você depois vai partir para a introdução do seu discurso, é o que vai chamar a atenção da sua assistência para a informação que você tem a transmitir. A introdução deve ser curta e despertar o interesse. Você pode fazer a introdução, por exemplo, em forma de perguntas, você pode usar uma declaração, uma ilustração, usar um exemplo real, conta um caso real relacionado ao assunto que você vai transmitir, para que você desperte a curiosidade da sua assistência, para prender a atenção deles para a informação que você vai transmitir. Então esse é o objetivo da introdução, por isso que ela não deve ser longa. Depois vem o corpo do discurso. Separe cada um dos pontos principais e trabalhe cada um deles em separado, pensando nas necessidades da sua assistência. Quando você pensa nas necessidades da sua assistência, aí fica fácil você trabalhar o assunto, porque você vai apresentar a informação do ponto de vista deles. Seu objetivo é ajudar a sua assistência, focar na sua assistência. E é importante que você defina um tempo para cada uma das suas apresentações, para cada um dos pontos que você vai elaborar. E no final, faça uma conclusão que destaque os pontos principais e motive a sua assistência à ação. Fazendo isso, não tem erro. Você vai elaborar um esboço eficaz, que vai te ajudar a fazer uma boa apresentação com base nas suas preparações, e você com certeza vai conseguir atingir o objetivo que você queria. Então, essa era a informação de hoje, Esse era o nosso assunto de hoje, que eu tinha a apresentar para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado, que essas informações possam ajudar você, que precisa fazer uma apresentação, uma palestra, apresentar um trabalho, uma tese na faculdade, enfim, que precisa falar em público. Ou você que está começando agora, quer se tornar um orador fluente, Você tem vontade de ter habilidades fluentes, de poder fazer uma apresentação em público. Então essas informações aqui podem te ajudar. E futuramente eu vou estar falando mais coisas aqui, vou estar trazendo mais informações para vocês, certo? Espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a vocês a sua ajuda. Como que vocês podem me ajudar? Produzir um conteúdo desse não é fácil, Eu preciso me preparar, eu preciso gravar, preciso editar o vídeo. Então a ajuda que eu peço de você que está me ouvindo, que está me assistindo, é você se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, compartilhe esses vídeos e outros vídeos do canal. Compartilhe o canal com seus amigos, conhecidos, no grupo que você participa. Então assim você vai estar apoiando o meu trabalho e vai me ajudar a sempre poder estar disponibilizando conteúdos como esses aqui para vocês, certo? Então um forte abraço, agradeço por estarem comigo até o final do vídeo, e na semana que vem tem mais. Um abraço para vocês, uma excelente semana para todos, e até o próximo vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público.